14 de junho de 81, o Rio Branco enfrentou o Nacional num jogo de tristes lembranças para a torcida do Rio Branco. O Décio Vita recebeu, naquele dia, o seu recorde de público até então, 12.008 pagantes. O Rio Branco ganhou de 1-0, gol do Nestor, mas ele dependia do resultado do jogo do Santo André contra o Saad. Mesmo assim, acabando o jogo, a torcida invadiu o campo e começou a comemorar, porque o Santo André estava perdendo o jogo para o Saad. Com essa derrota e a vitória do Rio Branco, o Rio Branco garantia a classificação para as finais do turno, que depois dava vaga no quadrangular final da segunda divisão. O Rio Branco estava se classificando para uma fase final da divisão intermediária, porque o Santo André empatava um jogo em Santo André, daí o jogo lá foi até os 50. A gente já estava comemorando, contra o Nacional, a torcida tudo gritando, alto-falante anunciando. A torcida invadiu o campo, 5 minutos de festa, até que o alto-falante do estádio anunciou que o Santo André, perdendo do Saad, conseguiu o gol de empate aos 49 do segundo tempo. O gol lá, eu lembro que o juiz lá deu a prorrogação, enquanto o time de lá não marcasse um gol, acho que ele não acabava aquele jogo. E foi o que aconteceu, né? Aí, no apagar da luz, o Santo André faz um gol lá que até hoje a gente tá com aquilo na cabeça, aquela dura. O Santo André perto da capital, tinha um time de bom, um time só de jogador de nome, dos times grandes. O Lance, se eu não me engano, fez o gol e acabou eliminando, mas a torcida estava comemorando, carregando os jogadores, e daí a pouco chegou a informação que o Santo André tinha feito o gol e que o Rio Branco já não estava mais se classificando. A torcida soltou jogador que estava no ombro, soltou jogador, soltou dirigente. O alto-falante anunciou, foi todo mundo embora do estádio depois de comemorar por 5 minutos um título que nunca aconteceu. Acabou o jogo e o Rio Branco ficou mais um ano na divisão de acesso. E a tristeza de todo mundo subindo aquele barrancão lá, indo embora, todo mundo quieto, né? Rio Branco e Primavera, em 12 de outubro de 82, nesse dia não há registros oficiais de público, porque aquele dia a diretoria resolveu abrir os portões do Décio Vita. Mas relatos indicam que pelo menos 25 mil pessoas estiveram no Décio Vita, numa época que não tinha arquibancada, toda a arquibancada que tem hoje. Era a final do segundo turno da Série do Rio Branco contra o Primavera, e aí o Rio Branco fez uma das goleadas mais inesquecíveis da sua época de divisão intermediária. 6-0, 3 gols no primeiro tempo, 3 gols no segundo tempo, e o título do turno garantido para o Rio Branco. Eu lembro pouca coisa, eu estava machucado naquela época, né? E a gente só via os comentários, que o Rio Branco estava com uma equipe muito boa. Eu falei, gente, vamos vestir a camisa, né? Porque dessa vez o estádio lotado, todo mundo querendo se doar um ou outro. Mas foi um jogo maravilhoso. Eu sentado na arquibancada assistindo, dá para ter uma noção. Rio Branco e Guarani, 9 de maio de 93, é um jogo inesquecível para o torcedor do Rio Branco. Era a última rodada da fase de classificação e o Rio Branco lutava por uma vaga na fase semifinal do Campeonato Paulista, que eram 2 grupos. No mesmo horário, o Mojimirim enfrentava o Corinthians e o Rio Branco dependia do resultado desse jogo. O jogo do Mojimirim acabou 2-2 e com aquele resultado o Rio Branco precisava só de um empate contra o Guarani. Nós estávamos perdendo o jogo de 1-0 e se a gente perdesse esse jogo a gente ia ficar fora do Campeonato Paulista das oitavas e a torcida já estava tudo indo embora, subindo. Muita gente não acreditando mais, porque dependia de um resultado em Mojimirim também para o Rio Branco se classificar. Me lembro bem que eu estava bem atrás do gol, assim, no finalzinho da arquibancada ali, né? E o Rio Branco perdendo de 1-0, caindo fora da classificação. E lá para os 40 e tantos minutos, meu pai desanimou e falou que ia embora, levantou e foi embora. Não só ele, como, sei lá, uma boa parte da torcida já estava indo embora, né? Mas eu estava ali confiante, torcendo, o Rio Branco estava jogando bem, atacando. Falei, vai sair esse gol, tem que sair ainda, né? Tinha terminado o jogo em Mojimirim e um gol aqui em Americana classificava o Rio Branco. E foi o gol justamente do Mazinho Loyola. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Mazinho entrou pela direita no gol de entrada do Décio Vita e fez um gol que, passando por todo mundo e chutando cruzado, o estádio veio abaixo. Foi um outro dia que o estádio estava completamente cheio.
e o Rio Branco pela primeira vez conseguiu vaga entre os 8 finalistas do Campeonato Paulista. A gente empatou o jogo aos 46 do segundo tempo e o jogo acabou ali, a torcida começou a invadir o campo e o jogo terminou ali naquele exato momento. Os torcedores voltaram todos, o time perdendo, conseguimos fazer o gol no final, o Mazinho. Então, mas em 93 tinha o Gilson Batata, Edmar, o Edmar já foi de seleção brasileira, Corinthians, Flamengo, Aritana, Flávio Conceição, Galeano, era um super time. Galeano, ele não estava sendo aproveitado no Palmeiras, eles nos emprestaram. O meio de campo nosso era Flávio Conceição, Galeano e Aritana. Gilson Batata, Edmar e Mazinho. Pô, era uma beleza o time. Então, foi um time bem, sabe, chegamos bem à frente. O treinador era o Cassiá. E o Rio Branco teria um prejuízo se conseguisse o acesso, se conseguisse passar de fase, porque você teria mais salário para pagar e tal, né? E ali você não sabe quem estava torcendo para não avançar e quem estava torcendo para avançar. Eu só sei que o Mazinho Loyola fez aquele gol, saiu, entrou direto no vestiário, porque foi depois dos 40 minutos, não teve mais jogo praticamente, né? E eu olhava para a figura do Borelli, né? Que o Borelli não sabia se vibrava ou se ficava preocupado onde ia arrumar mais dinheiro para pagar o pessoal que tinha mais salário. Em 93, o Rio Branco enfrentou o São Paulo pela primeira vez num Paulistão com todos os grandes. Nesse jogo, o Rio Branco teve o recorde de público da história do estádio Décio Vita, 19.244 pessoas. E aí a gente viu o estádio Décio Vita abarrotado. Cabia 10, 12 mil pessoas, tinha 16, 17 mil. Tinha gente subindo na torre de iluminação, entendeu? E acabou tudo bem. O São Paulo veio para cá com um time que tinha todos aqueles cobras que tinham acabado de ser campeão do mundo. Zete, Miller, Cafu, Ronaldão, Raí. E o Rio Branco ganhou por 1-0. Eu estava naquele jogo. Aquilo era fantástico. Era a primeira vez que o São Paulo Futebol Clube vinha aqui. Veio o seu Tele Santana, né? Que é o maior treinador que nós temos aí, um dos maiores treinadores da história. Então veio grandes jogadores para a Americana. São Paulo tinha acabado de ser campeão do mundo. Foi no cruzamento do Carlinhos Capixaba, no gol de entrada do estádio, né, à esquerda das cabines de imprensa, um desvio do Edmar, público saindo pelo ladrão. Foi um momento especial do Rio Branco, isso daí porque ganhou do campeão do mundo, né? Naquele ano, o Rio Branco já tinha enfrentado o Palmeiras e o Corinthians e empatado as duas. Ganhou do São Paulo nesse jogo com o gol do Edmar e depois empatou com o Santos. Assim, no primeiro ano que o Rio Branco enfrentou todos os grandes no Campeonato Paulista, o Rio Branco não perdeu para nenhum deles logo de cara. Foi uma das melhores campanhas do Rio Branco, né? Chegou nas oitavas de finais, infelizmente pegamos o Palmeiras com aquela seleção que ele tinha, mas é uma recordação boa. (5 a 2), rapaz, que fantástico, 5-2, Rio Branco e Palmeiras. Felipão era o treinador do Palmeiras. Marcos Vinícius foi contratado pelo finado Celso Abraão, né? E eu era um cara muito chegado do Celso, Deus o tenha. Um dia ele deu ingresso para a torcida me xingar, né? Peninha, via... Bom, enfim. Rio Branco e Palmeiras, 5-2, acho que foi a primeira vez que o Rio Branco ganhou do Palmeiras. O Rio Branco até então só não havia ganho do Palmeiras entre os times grandes. O Filipão ficou doido, rapaz. Foi um grande jogo, com as minhas duas paixões futebolísticas em campo. Quando lotava demais, né, o campo, não cabia todo mundo na arquibancada, aquele barrancão era a extensão da arquibancada, né, onde hoje tem o tobogã, né. Por várias vezes lá teve muita lotação, né. Com o Palmeiras, que o Rio Branco ganhou de 5-2 aqui, eu assisti do barrancão, porque estava tão lotado o campo que não tinha mais lugar onde sentar, né. Esse era um exemplo lá da época que lotava de fato. Um jogo para ficar na história, um jogo que jamais será esquecido, porque o Rio Branco ganhou de 5-2 do Palmeiras. Marcos pede proteção, se concentra, os braços erguidos demonstram fé, mas a bola na área é uma penitência para o goleiro que não corta o cruzamento. Marcos Vinícius, 1-0.
De novo, Marcos Vinícius. Ele serve Alberto e gol. Marcos bebe água e o Palmeiras busca o rumo. Toca a bola e tenta surpreender o Wilson Júnior. Alex tem 2 chances. Basílio tenta por cobertura. De falta em falta, o Palmeiras chega. Atacante, que nada. Gilmar Lima faz contra. O que falta de um lado, sobra do outro. Mais uma vez Alberto e Marcos Vinícius, que é derrubado pelo goleiro do Palmeiras. O artilheiro faz 3-1. Marcos parece não acreditar no placar. Ele quer conversar, mas o técnico empurra o goleiro de volta. Alberto também não quer papo com o Argel. Ele deixa o zagueiro no chão e, na sequência, a bola nas alturas. Marcos continua rezando, mas são os atacantes do Rio Branco que recebem as graças. Em outra bola parada, Pena diminui. Parece que o Palmeiras vai reagir, mas Alberto e Marcos Vinícius acabam com o sonho. Eles contam com a colaboração do goleiro do Palmeiras, 4-2. O dia é mesmo de Marcos Vinícius. Ele bate falta, pega o rebote e passaria pelo zagueiro índio, que corta a bola com a mão. Marcos Vinícius bate com categoria, o 4º dele na partida e o 8º no campeonato. Marcos Vinícius é um dos artilheiros do Paulistão. Em 28 de abril de 2001, o Rio Branco fez um dos grandes jogos da sua história contra a Ponte Preta, aqui no Décio Vita. Naquele dia, o Rio Branco precisava apenas de um ponto, e naquela época um ponto era um empate com gols, sendo que você podia perder nos pênaltis, ou um empate sem gols, desde que vencesse nos pênaltis. O empate era bom para os dois, né? Tinha muita gente que achava que seria um jogo de compadre, acabou não sendo. O Washington, Coração de Leão, que fez os dois da Ponte. Júlio César tinha sido contratado pelo Celso Abraão naquela época, não fez uma partida apenas. E tinha o Vaguinho que jogou na Ponte Preta também. Zé Teodoro era o treinador. Vaguinho conhecia todo mundo na Ponte Preta de Piá e Washington. Lembro como se fosse hoje. E todo mundo falando, não, Vaguinho, fala com os caras lá para os caras não ganhar o jogo. Começou o jogo. Que bobagem é essa, rapaz? Que bobagem. Primeiro lance do jogo de ataque da Ponte Preta, o Piá pôs o Washington na cara do gol, coração valente, e começou a festa, né? O Rio Branco precisava daquele um pontinho e começou perdendo a Ponte por 2-0. E só conseguiu fazer um golzinho lá no final com o Wilton Goiano. E o Rio Branco era um time forte, porque o Rio Branco só montava time bons naquela época. É 2-1 para a Ponte Preta e o Rio Branco começou a jogar. A Ponte Preta teve um jogador expulso. Expulsão essa que comprometeu a Ponte Preta. Inclusive um goleiro foi expulso. Teve 2 expulsões a Ponte Preta, se eu não me engano, naquele jogo. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Rio Branco teve uma falta na entrada da área. O goleiro foi expulso, o Dionísio foi para o gol e o Rafa, que era um grande cobrador de falta aqui do Rio Branco, ele teve a chance de fazer um gol que não tinha goleiro, tinha um jogador de linha no gol, só que ele mandou por cima e foi aquele empatezinho que a torcida lamenta até hoje. 2-1, falta, a Ponte com um jogador de linha no gol, o Rafa, que sempre nos treinamentos botava aquela bola no ângulo, era o ângulo direito. A falta era no bico esquerdo do gol de fundo do estádio Décio Vita. Vai o Rafa, pôs a bola, cobrou como sempre, bateu para fora, né? E o Rafa era um exímio cobrador de falta. Não acertava as 10 em 10, mas era um bom cobrador e tinha aquela expectativa e no fim a bola foi por cima. E isso vai ficar eternamente na memória do Rafa, na memória nossa, porque o Rio Branco poderia ter avançado, né? E foi um jogaço, mas um jogo lindo, 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 com pessoas dentro de campo que sabiam jogar bola, não como na atualidade que só correm. Foi um jogo também que entra para a história, um jogo marcante, importante na história do Rio Branco, embora a alegria deu lugar à frustração. Esse também foi um jogo que deu bastante tristeza, porque o Rio Branco jogou muito bem, né?
Perdeu muita chance de gol, o campo também lotado. Pouca gente se lembra, mas na rodada anterior ele enfrentou a Inter de Limeira e naquele jogo precisava só de uma vitória para conseguir a classificação antecipada. O Rio Branco só empatou e se tivesse vencido aquele jogo nem ia depender do resultado do jogo contra a Ponte.